Transformações. Na matemática, é em geral possível abordar um tema sob diversos pontos de vista. Assim, a geometria pode ser abordada na forma clássica, onde a dedução dos teoremas é feita pelo método axiomático, como nos elementos de Euclides. Por exemplo, Euclides define um triângulo equilátero como uma figura trilateral onde os três lados são iguais. A geometria também pode ser abordada pelo método analítico, onde a dedução dos teoremas é feita com base na álgebra e nos sistemas de coordenadas. Essa abordagem que une a geometria com a álgebra e a análise é chamada de geometria analítica. Nesse caso, definimos um triângulo através das equações de três retas, onde os vértices são os pontos determinados pelas interseções das retas. Podemos também abordar a geometria usando a íntima conexão entre ângulos e comprimentos, ou seja, pela trigonometria. Ainda outra forma de classificar figuras é através da congruência e da semelhança. Na geometria plana, a equivalência de duas figuras é chamada de congruência, que significa que uma figura pode ser obtida de outra por transformações rígidas, as quais admitem alterações nas posições, mas não em ângulos ou nas dimensões. Quando podemos sobrepor uma figura exatamente na outra, elas são congruentes. Já a relação de semelhança admite alteração nas dimensões, mas não nos ângulos, isto é, uma transformação em escala. Mas você poderá perguntar se uma transformação poderia ser definida de outra maneira, além daquela expressa nas transformações rígidas ou em escala. A resposta é afirmativa. Veremos que existem propriedades das figuras que não são destruídas quando aplicamos outras transformações que não são transformações rígidas ou em escala. Por exemplo, se achatarmos um círculo com dois diâmetros perpendiculares, obtemos uma nova figura, por exemplo, uma elipse, na qual os diâmetros não são mais perpendiculares. Os pontos da circunferência achatada não serão mais equidistantes do centro, mas algumas propriedades permanecerão mesmo depois dessa transformação. Por exemplo, o centro continua a dividir os diâmetros em segmentos de igual comprimento. Isso sugere que podemos classificar os teoremas a respeito de uma figura geométrica dependendo se eles são verdadeiros ou falsos em relação à transformação de achatamento. Mais genericamente, dada uma classe de transformações de uma figura, podemos perguntar quais são as propriedades que se mantêm inalteradas após a transformação. Teremos então um conjunto de teoremas que definem uma geometria associada com uma classe de transformações. Um exemplo disso é a razão cruzada que vimos na geometria projetiva. Certas propriedades estão tão profundamente associadas a algumas figuras que elas se mantêm mesmo após drásticas transformações. Por exemplo, em figuras desenhadas em um pedaço de borracha, pontos que estão próximos permanecem próximos, depois de esticar, comprimir e torcer arbitrariamente a borracha. A essa propriedade de manter características inalteradas chamamos de invariância topológica, sob certa classe de transformações. Vejamos algumas definições de importantes tipos de transformações e os invariantes que as caracterizam. Uma transformação rígida ou isometria preserva a figura. É a que pode ser representada pelo deslocamento de uma figura plana ou um objeto sólido, preservando ângulos e comprimentos. São as translações, rotações e reflexões. A rotação, um objeto gira em torno de um ponto, sendo o centro de rotação, que pode ser ou não seu centro. Se for possível girar um objeto de um ângulo alfa, menor que 360 graus, em torno de um centro de rotação e o objeto permanecer inalterado, então dizemos que o objeto tem simetria na rotação. Na reflexão,
criamos uma imagem espelhada de um objeto. Se uma figura pode ser refletida em uma linha de tal forma que ela permanece inalterada, então essa figura tem um eixo de simetria na reflexão. Esse eixo divide a figura em duas figuras espelhadas. E a translação representa uma mudança de posição do objeto em uma dada direção, mas não de seu tamanho ou de sua forma. Uma translação é geralmente identificada com um vetor com uma direção e uma distância. Uma reflexão deslizante é uma combinação de duas transformações, uma reflexão sobre uma linha seguida de uma translação na mesma direção da linha. Uma das mais interessantes transformações é chamada de inversão, ou mais precisamente, inversão do círculo unitário. Dado um círculo C com centro O e raio unitário e um ponto P em seu interior, cuja distância O denotamos por OP igual a P, mapeamos um ponto P' na extensão de OP e cuja distância até O é OP' igual a 1 sobre P. Por exemplo, se OP igual a P igual a meio, OP' igual a 1 sobre P igual a 2. Então P, o ponto, e P', a imagem de P, são chamados de pontos inversos com referência ao círculo C. Quando fazemos isso para todos os pontos do círculo C, aparece um ponto problemático, a imagem do ponto O, pois quando P tende a O, 1 sobre P tende a infinito. Por isso seria recomendável, à primeira vista, excluir o ponto O da transformação. Mas em vez disso, vamos chamar a imagem de O o ponto no infinito. Claramente esse ponto do infinito não é um ponto, pois não podemos localizá-lo no plano, mas apenas um artifício que nos permite seguir adiante. Mas quais são as propriedades interessantes da inversão? Primeiro, pontos no interior do círculo de raio unitário, incluindo o ponto O, passarão para o exterior sob a inversão, pois se P menor que 1, 1 sobre P maior que 1. Podemos então pensar no interior do círculo C como um microcosmo do seu exterior. Em segundo lugar, a inversão produz transformações surpreendentes. Por exemplo, na transformação de inversão em relação ao círculo C com centro O, as linhas retas que não passam por O são mapeadas em círculos que passam por O e vice-versa. A prova é simples e elegante. Desenhamos o círculo C de raio unitário e a reta L exterior a C. Traçamos a perpendicular de O a L determinando P e escolhemos um outro ponto Q em L. Determinamos as imagens de Q e P, que são Q' e P'. E por definição, nós temos que OP' é igual a 1 sobre P e OK' é igual a 1 sobre Q. Portanto, OP sobre OK é igual a OK' sobre OP'. Dessa relação decorre que os triângulos retângulos OP', Q' e OPQ são semelhantes com o ângulo POQ comum aos dois triângulos e com o triângulo OPQ retângulo em P e o triângulo OQ', P' retângulo em Q'. Deslocando o ponto Q ao longo de L, obtemos outros pontos Q' que sempre formam ângulos retos OQ', P'. Sabemos que o lugar geométrico dos pontos que vem o segmento OP' por um ângulo reto é o círculo K de diâmetro OP', que obviamente passa por O. Você notará que não somente uma reta L, que não corta K, mas a reta L que encosta em K e a que corta K tem essa mesma propriedade. Note também que quanto mais próximo L estiver de O, maior será o diâmetro de K. Podemos também trocar as palavras ponto e imagem do ponto entre si de tal forma que enquanto Q' descreve um círculo, Q descreverá a reta L. Esse fato é conhecido como a propriedade de simetria na transformação de inversão. Podemos estender essa propriedade para esferas e planos e ver como isso é de fato verdade no reflexo distorcido de uma bola de árvore de Natal. Nem todas as curvas têm como uma imagem uma linha reta ou um círculo. Em particular, a família das cônicas, exceto o círculo, não é preservada na transformação de inversão. Uma elipse é transformada em uma curva com uma cintura,
mas que nada tem a ver com esta, pois se trata de uma curva cuja equação é do quarto grau. Uma hipérbole é transformada em uma curva parecida com o símbolo do infinito. Uma parábola é transformada em um cardioide ou num sisoide, dependendo se a inversão é feita pela origem ou pelo foco.